Queridos filhos e filhas, tradicionalmente, no segundo domingo da Quaresma, a igreja lê o Evangelho da Transfiguração. E transfiguração significa mesmo mudar de figura. E com esse Evangelho, Deus quer nos ensinar como ensinou Pedro, Tiago e João naquele monte. E quer nos ensinar o quê? Quando Jesus se transfigura e os discípulos vêm de uma caminhada, Jesus estava querendo mostrar para eles o resultado dessa caminhada. E por isso também hoje nós lemos já no segundo domingo da Quaresma esse Evangelho, que é para que nós entendamos por que é necessário tantos sacrifícios em nossa vida. Principalmente na vida dos apóstolos que vinham fazendo sacrifícios e agora precisariam entender por que é que Jesus iria morrer na cruz. E Jesus mostra para eles que a cruz era por onde ele iria passar, mas o lugar onde ele ia, o objetivo e o lugar onde ele queria estar e alcançar era justamente a transfiguração, que é um resplandecer da ressurreição, que todos os dias nós vamos passar por isso. E Deus quer nos ensinar por que a nós é recomendado pela igreja que nós façamos sacrifícios. Agora na Quaresma nós fazemos jejum, oração e esmola. E que sentido tem isso? Onde é que nós queremos chegar com isso? Mas que também aos poucos essa transfiguração comece a acontecer em nós e dentro do nosso coração. E toda vez que nós seguimos os ensinamentos de Deus, é impossível não começar a mudar. E as pessoas chegam em nós ou em você e dizem assim: olha, existe algo em você que é diferente. Um dia eu me lembro que eu estava com os seminaristas numa festa e uma senhora chegou e depois disse assim: olha, você parece que é o chefe desses meninos, existe algo em vocês que é diferente. E eu não sei dizer o que é. E eu comecei a perceber o que os meninos estavam fazendo diferente naquela festa. Nada, não faziam nada de diferente. Mas porque quando nós começamos a assumir o caminho de Deus, nós vamos nos assemelhando a Deus, inevitavelmente. Então quando nós nos propomos a fazer sacrifícios que até mesmo nos dão um certo tipo de sofrimento, porque sacrifício envolve sofrer por alguma coisa, fazer uma renúncia, deixar de fazer algo, às vezes que é até bom para nós, que nós gostamos. O tradicional é deixar de comer chocolate, por exemplo, que muitos fazem esta penitência na Quaresma, porque é algo bom. E que sentido tem deixar de comer algo bom para mim? E aí nós entendemos qual é o sentido que nos transfigura, nos deixa melhor, mais calmo, sem ansiedade, longe e mais fortes diante das nossas fragilidades. Então nós vamos entendendo o sentido do que é realmente fazer um sacrifício. E Jesus queria mostrar isso aos apóstolos, e chama lá Pedro, Tiago e João no monte. E quando eles percebem, aparece a imagem de Moisés e Elias e Jesus transfigurado. Moisés, que no Antigo Testamento representa a lei, e Elias, que pelo seu próprio nome representa os profetas, toda a profecia. Elias, que o seu nome mesmo diz El, que significa Deus, para o reino do sul, e Yah, que também significa Deus para o reino do norte. É um profeta que transitava entre o sul e o norte de Israel, ou seja, um profeta que conseguiu circular em toda a região de Israel, por isso considerado o profeta dos profetas. E o seu nome representa justamente a voz de Deus para a vida daquele povo.
E Jesus no meio de Moisés e Elias, significa que toda a lei e os profetas, tudo que aquele povo tinha vivido ali, até aquele momento, tudo isso se resume em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E nós fazemos dele, agora somos convidados pela transfiguração, a fazer de Jesus também o centro da nossa vida, da vida de todos nós. E quando Pedro se dá conta daquilo, isso acontece conosco também, quando ele se dá conta do tamanho da glória de Deus, que todo fiel só vai se dando conta à medida que começa a viver com Deus e dentro dos propósitos de Deus, e é isso que a quaresma nos chama, só é capaz de contemplar uma transfiguração quem tem uma certa vivência em Deus. E quando Pedro percebe isso, ele se toma de uma força de Deus dentro de si, mas também de um encantamento, e ele diz assim: olha Senhor, nós vamos construir 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias, e nós vamos ficar aqui neste lugar. Mas logo uma nuvem vem sobre eles, como nos relata São Marcos, uma nuvem que apaga aquele momento da transfiguração, e eles veem somente Jesus. Aquela nuvem de Deus, que vem de Deus, dizendo que Jesus é o centro da nossa vida, mas Pedro, coloque os pés no chão. O crescimento espiritual de um cristão, ele se dá somente quando eu cresço, e é justamente o que está na palavra, é um crescimento. Já viu uma criança crescer? Ela vai esticando, ela vai ganhando altura, e o Monte Tabor significa justamente, a palavra Tabor significa altura. Uma criança vai crescendo, 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 mas sem tirar os pés do chão. E o risco que todo cristão corre, quando começa a viver a religião, é que enxerga tanta bênção e tanta graça e vê mudança em si mesmo, que ele corre o risco de atingir uma certa altura, tirando os pés do chão, e vira fanático, o fanatismo, e começa a se tornar uma pessoa dentro da própria religião, cruel. Começa a se tornar uma pessoa centralizadora em si mesma, e aí ela vai perdendo o sentido da religião, porque ela vai crescendo de uma maneira que ela vai tirando os pés do chão. Ela realmente consegue atingir as alturas, mas aí ele não quer sair daquilo, ele não quer perceber a realidade em volta, e ele se desconecta da realidade, e aí ele vive somente de coisas que se falam na internet, aparições duvidosas, coisas suspeitas, coisas que às vezes a igreja nem tem conhecimento disso, ou mesmo nem confirma aquilo, e ele começa a viver e a julgar a vida das pessoas e das outras pessoas, como se ele já não quer mais fazer parte do mundo real, ele somente quer ficar na altura do Monte Tabor, e dali ele não quer mais sair daquele lugar. E nós precisamos tomar muito cuidado com esse fanatismo que invade a igreja de hoje e que destrói a própria pessoa. O fanatismo não destrói a igreja, destrói a própria pessoa, que vai desaprendendo a amar. Foi isso que Deus fez com Abraão. Quando Deus testa Abraão, hoje Abraão pega seu próprio filho e leva para um mesmo monte, como no Monte Tabor, para sacrificá-lo. Abraão teve que abandonar muitas coisas, inclusive a sua terra, teve que abandonar muitas coisas para entender uma concepção verdadeira de Deus. E só no momento que ele foi abandonando, como o padre dizia, ele foi sacrificando certas coisas, ele foi entendendo quem era Deus de verdade, e Deus hoje coloca novamente Abraão à prova, e diz para ele que precisa sacrificar o seu filho, e ele leva, e o Isaac coloca a lenha nas costas e sobe o monte, mas quando chega lá, Deus para a mão de Abraão, e diz para Abraão que ele não precisa matar o seu filho, e ali aparece um cordeiro para que eles possam sacrificar, e novamente Deus ensina. E o que Abraão aprende com isso? Quando nós sabemos também, como Jó, entender que Deus nos prova para nos fortalecer, e quem acompanha depois a Bíblia consegue ver como que Abraão criou em si uma nova concepção de Deus, uma concepção de Deus que se transporta para um homem que morreu depois também no monte, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, e que diz assim: olha, você não tem que sacrificar ninguém,
porque eu mesmo me sacrifico por você. Você não tem que fazer sacrifícios com a causa do outro ou com o outro. Você tem que ter um sacrifício pessoal. É você que precisa se responsabilizar pelas suas atitudes e pelas suas coisas. E aí você se torna verdadeiramente um homem maduro. Por isso, a igreja propõe sacrifícios nessa quaresma para que você cresça, se torne melhor, feliz, cheio de paz interior. Mas só experimenta a transfiguração quem se coloca nesse caminho. Quem não se coloca nesse caminho não consegue. E São Paulo completa: filhos e filhas, se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Se apegue nessa fé em Deus, que é a seu favor, mesmo quando Ele te pede que faça alguns sacrifícios para que você cresça. Ele está a seu favor e não contra a sua vida. Um instante de silêncio. Peça a Deus a graça de, nessa quaresma, viver alguns sacrifícios. Talvez, se você não fez nenhum propósito, nenhuma penitência para essa quaresma, talvez hoje na igreja seja o lugar onde Deus te convidou a tirar a poeira do mundo que está na tua vida, fazendo com que você fique muito apegado a coisas materiais, fique muito apegado a si mesmo e esteja fazendo pessoas ao seu redor sofrerem por isso. Faça hoje a sua penitência se ainda não fez, mas peça a graça de Deus para te acompanhar e viver os sacrifícios que a vida te pede.